A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Graças a Deus, chegamos a mais uma mensagem e Deus colocou no meu coração para dar uma dica à igreja do Senhor que está espalhada em toda a terra, de como enfrentar o inimigo. E é importante alguns detalhes, que tudo já está feito em Cristo, mas a igreja tem esquecido. E hoje eu quero ajudar a você a como batalhar, a como enfrentar o inimigo e como já colocar ele no devido lugar dele, que ele é um derrotado, porque Jesus já venceu Satanás e todo o seu exército. Amém? Então hoje eu quero trazer para você o seguinte, que nós todos precisamos, querido, aprender a amarrar o valente antes de qualquer coisa. Qual é o problema hoje na grande maioria dos irmãos, às vezes, e eu vou citar aqui detalhes, né? Às vezes é uma conversa com alguém, entre família, ou visita, ou na igreja. A gente tem esquecido desse ensino do Senhor Jesus Cristo para a gente amarrar o valente. Então quando a gente pensa assim, amarrar o valente, lógico, é porque eu vou numa casa, sim, lá tem um demônio, lógico, porque o demônio é um valente, e aí Deus fala para amarrar. Mas só que mesmo nesses casos a gente não faz isso. A gente já chega lá e não amarra o valente. E você já parou para pensar que esse pode estar sendo aí um grande... essa é a dificuldade para livrar logo aquela família ou livrar aquela pessoa daquela situação? Então, eu vou citar aqui a passagem em 2 evangelhos, porque eles falam do mesmo tema, só que sempre quando há um fato relatado nos evangelhos, seja 3, 2 ou 4 evangelhos, que relata o mesmo fato, é para trazer a riqueza da informação. Então, primeiro, olha que interessante, vamos ler Marcos capítulo 3, do versículo, vou pegar do 20, tá bom? Marcos 3, 20, diz assim, ó. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, e de tal modo que nem podia comer, o Senhor Jesus, né? E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, olha que coisa, hein? Está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, olha, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Então preste atenção no versículo 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. Então precisamos aprender a amarrar o valente antes, querido, tá? E só então ele saqueará a casa, ok? Então, esse aqui é o tema. Eu vou ler agora, olha que interessante, Lucas capítulo 11, se você virar aí umas folhas para frente, você vai para o próximo evangelho, Lucas capítulo 11, versículo 14. É o mesmo fato, só que com informações, mais informações, que é tudo rico. Então, versículo 14, do capítulo 11 de Lucas. De outra feita estava Jesus expelindo um demônio, que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam, ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino?
Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Agora olha que interessante. Se eu, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Agora olha o versículo 21, que é o tema de hoje. Quando o valente bem armado, esse valente aqui é Satanás, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens, certo? Porque ele está guardando tudo. Mas olha que benção o versículo 22. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele. Repito, um mais valente do que ele. Quem é mais valente que Satanás? Jesus. Aleluia. Jesus é o valente, o maior valente que tem. Então, por ele ser maior, por ele ser muito mais poderoso, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava, ele divide os despojos, tá certo? Então, queridos, olha que coisa linda. Você, quando está lendo a Bíblia, precisa aprender a ler a Bíblia. O Espírito Santo vai te conduzindo e vai trazendo essas informações para o dia a dia. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que numa determinada casa de uma irmã, uma cidade aqui próxima, era uma casa com muitos problemas de demônios. E os irmãos iam lá para ajudá-las e eles eram retalhados. Eles até oravam, iam para o monte. E quando entravam na casa, eles eram retalhados, panela voava, batia. E era difícil entrar naquela casa. Então, eu fiquei sabendo disso e eles me contaram. E eu falei, e aí, Senhor? Como é que é? É a tua igreja que está indo lá. Irmão, o Espírito Santo falou para mim assim, eles não aprenderam a amarrar o valente. Porque, lógico, o valente está lá. Ele está protegendo o que é seu. Mas eles não aprenderam a amarrar. Lembra do texto anterior que eu li? Lá em Marcos, capítulo 3, do 20 em diante. Então, você não pode saquear a casa se você não amarrar o valente, querido. Isso é bíblico. É lógico que Jesus é maior. Mas nós, como igreja, temos que dar o comando certo. O problema está no comando, né? Então, quando Jesus fala, amarre primeiro o valente, amarre. Então você não pode chegar lá assim, entenda assim, né? Ah, eu tô aqui, eu creio no Senhor. Não, eu sei que você crê, mas você tem que chegar lá com sabedoria. E a oração e a palavra que você vai falar ali é aquilo que vai acontecer. Então eu falei, Senhor, eles foram lá e retalharam. O Senhor falou para mim assim, antes de entrar na casa, amarra o valente. Manda ele amarrar, ficar tudo amarradinho, boca calada, mão para trás, e você entra e faz o que tem que ser feito. Falei, amém, Senhor, é bíblico. Querido, quando eu cheguei na frente da casa, eu levantei a mão e disse, Satanás, estou aqui em nome de Jesus. E você e toda a sua legião, é na autoridade do nome de Jesus que eu amarro vocês, mão para trás, boquinha fechada, amordaçado, tudo. Eu vou entrar aí, no nome de Jesus, e vou resgatar os filhos de Deus livre de toda a maldade que você tem colocado aí, em nome de Jesus. E quando eu fiz isso, querido, a todos eles ficaram amarrados, entrei, preguei o evangelho, falei, anunciei o evangelho para eles, eles confessaram os pecados, fiz toda a administração, e para cada pecado que eles confessavam, eu ia limpando o objeto de maldição, ia limpando a casa, limpando tudo, e aí o valente estava amarrado, ele não interferia, e aí depois expulsei tudo, e foram tudo embora, e aquela casa ficou liberta. Glória a Deus. Queridos, é isso. E também não serve essa palavra só para enfrentar ali legião. Mas muitas das vezes Deus tem me ensinado, e eu estou aqui passando dicas para vocês, porque eu gosto muito da prática. Porque isso é importante, porque a nossa vida é uma prática. Às vezes você vai conversar com o seu marido, você vai conversar com a sua esposa, ou você vai conversar com o vizinho, ou você vai numa visita, você esquece de amarrar o valente. O valente, querido, não precisa necessariamente estar endemoniado, quebrando tudo. O valente é aquele espírito que está atuando naquela pessoa. E não necessariamente ele tem que ficar endemoniado. Mas o valente, ele está ali
para tirar a semente genuína da palavra de Deus que você está colocando, ele está desviando da mente. Você já conversou com alguém, a pessoa está olhando para sua cara assim, tá, e tal, e você falando, tá bom, ela até fala, tal. Aí você vai embora, e a pessoa fala, o que ele falou mesmo? Distraído, né? Por quê? Porque o valente tá, tirando tudo. Por quê? Você deixou ele solto. Então você vai conversar com alguém, você não precisa dizer para ele ali, né? Senão ele vai ficar ofendido, chateado. Não, você antes de entrar na casa e antes de conversar com alguém, você fala audível, porque o seu ouvido tem que ouvir, porque o inimigo ele não vai ouvir seu pensamento. Então você fala que em nome de Jesus, eu amarro o valente nessa pessoa, eu amarro o valente nesta família, eu amarro o valente nesta casa, e eu entro aqui para conversar com essa pessoa, e eu dou ordem para que nenhum espírito venha interferir na mente dele ou dela, para que esta pessoa, ela ouça o evangelho, e ela de livre e espontânea vontade aceite a Jesus como Senhor e Salvador. E se ela já é crente, para que ela, então, eu amarre esse valente, para que ela possa confessar o seu pecado. Porque o demônio, o valente que está ali, seja ele qual for, tá? Uns mais, outros menos, mas não importa, pode ser qualquer demônio que está ali, se ele está ali, ele está sendo valente, querido. Se tem uma pombageira, ele está sendo valente. Se tem lá um Zé Pilintra, um preto velho, ele está sendo valente, é o que está ali. Mas Jesus é muito mais, é um valente maior, ele venceu tudo. Então você vai no nome de Jesus, mas você tem que amarrar o valente. Então, às vezes aquele demônio está ali, ele está interferindo, ele está trazendo uma interferência, ele tá trazendo ali um problema dentro daquela casa, você não está vendo. E aí muita confusão, muita briga, aí é incrível, parece que do nada começa a briga, começa a confusão, começa a discutir, e por que nós estamos brigando? Por motivo nenhum. Às vezes começa a conversar com o marido, com a esposa, e aí então daqui a pouco estão discutindo. Mas por quê? Porque algum espírito está ali atuando, querendo trazer confusão. Então o que nós precisamos aprender, queridos? Sabe? É constante. O inimigo está aí todos os dias. É amarrar o valente, seja ele quem for. Numa conversa entre marido e mulher, muitas das vezes, não é? Eu repreendo aqui toda interferência maligna na nossa conversa. Você está amarrando o valente. Eu repreendo e amarro. Eu não quero interferência do maligno aqui. Por exemplo, às vezes você vai dormir, tem gente que às vezes vai dormir, ele é interrompido no sono, não deixa dormir. Então eu oro assim, Senhor, eu entrego aqui agora o meu sono nas tuas mãos e repreendo toda interferência maligna nos meus sonhos, nos meus pensamentos. E quando eu estou dormindo aqui 7, 8 horas, que seja, 6 horas, eu não quero que nenhum valente venha me tocar. Queridos, é a luta, e é maravilhoso isso, você está antenado, tá? Então eu creio que muitas coisas você não teve sucesso, porque você foi lá, falou de Jesus e tudo, mas não resolveu. Por quê? Porque você não detectou que o valente que estava ali, ele tirou aquela palavra, distraiu a mente. Às vezes a pessoa está olhando para você assim, mas ela não está aí, ela está pensando em outra coisa. Então você precisa se concentrar, você precisa entender que você está lutando, você precisa entender que é uma guerra no mundo espiritual, você precisa entender que é a salvação de uma alma, preste atenção. Você vai falar com alguém, você está libertando ela do império das trevas, é império, e transportando ela para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. Há uma guerra no mundo espiritual quando você começa a falar de Jesus. Por quê? Porque Satanás envia o teu exército para aquela pessoa não ouvir. E Jesus também envia ele e o seu exército para aquela pessoa ouvir. Mas quem decide? Sou eu? Sou você? É aquela pessoa. Mas aí o inimigo, o que ele faz? Porque ele já está há anos aqui, aquela pessoa cheia de pecado e a carne ainda reinando. Então é uma luta. Então Jesus fala assim, o valente se armou bastante aqui, né? Ficou bem armado, tudo. Mas agora chegou um aqui que é maior do que você. Agora chegou um aqui que é Jesus Cristo, que morreu na cruz, que pagou o preço pelos seus pecados, derramou sangue para te perdoar, ressuscitou ao terceiro dia para te justificar diante de Deus, e agora pela sua confissão, você toma posse dessa vitória. Querido, nas ministrações que eu tenho feito, você acredita que às vezes quando eu vou orar com a pessoa, aí o demônio manifesta. Por que o demônio manifesta? Veja bem, o demônio manifesta porque aquele valente está interferindo para ela não confessar. Então o que eu faço? Eu repreendo ele,
amarro ele, e se ele manifestar, eu falo, saia de cena. Eu quero falar com fulano de tal. É um direito dele confessar pecado. Ah, não vai. Vai sim, eu estou mandando. Por quê? Porque aqui está quem é maior do que você. Este é Jesus Cristo. Aleluia. E ele, aquela coisa, tá bom. Aí aquele valente sai, porque o valente maior mandou ele sair. E aí você fala para a pessoa, confessa seu pecado. Então ele diz, eu confesso, peço perdão e aceita Jesus. E aquela pessoa, ela é salva, curada, e aí depois aquele demônio, aquele valentinho, ele tenta entrar, ele fala, perdi a minha casa, porque chegou um valente maior e libertou aquela pessoa. Meu querido, aí há festas no céu, os anjos aplaudem, os anjos vibram, cantam louvores, porque mais uma alma foi salva e mais uma alma foi liberta. E isso acontece tanto para ímpio como também para crente, porque todo dia precisamos ser salvos, todo dia precisamos de cura e de libertação para a nossa mente, para a nossa alma, para conhecermos cada dia mais a Jesus. Então, queridos, fica a dica, tá? Aprenda a amarrar o valente. Quando for conversar com alguém, quando for conversar com a esposa, com a sogra, com o marido, com o filho, se você vê, puxa, por que eu falo que essa pessoa ele não presta atenção? Amarra o valente na mente dele. Não fica falando direto para isso, senão ele vai ficar assustado. Você já sabe, fala assim, olha, em nome de Jesus, eu amarro todo espírito que está interferindo na mente do meu filho, não é? Na mente do meu marido, na mente da minha esposa, seja um espírito de droga, seja um espírito de pombagira, seja um espírito de tranca-rua, seja um espírito de morte, seja o espírito que for. O que tiver ali, amarra ele, deixa ele lá bem amarradinho sem interferir, você prega o evangelho e expulsa aquele valente que de valente, ele é valente, a Bíblia diz, mas Jesus é um valente muito maior e muito poderoso, tá bom? Fica a dica aqui, espero que você tenha aprendido, não é um ensino de homem, é bíblico, e que Deus continue sendo contigo. Vamos, queridos, juntos, em nome de Jesus, destruir as obras do diabo, porque tem muita gente sofrendo, e ele precisa que a igreja se levante e verdadeiramente glorifique o nome do valente maior e único, todo-poderoso, que se chama Jesus Cristo. Aleluia! Meu Senhor, meu Salvador, meu Libertador e o meu valente, valente dos valentes. Aleluia! Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ao nome de Jesus, toda honra e toda glória. Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal, divulgue esta mensagem, me acompanhe, aperte no sininho em todos para receber todas as notificações, que através desse canal chega uma mensagem poderosa na tua vida. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus, e continue orando por mim, por esse ministério, e eu estou orando por você. Fica firme, Jesus está voltando, se arrependa, se santifique, e vamos abraçar Jesus hoje e naquele dia. Um abraço, grande abraço, Deus abençoe, e até o próximo. Fui!